Superhero Static Shock. E aí, meus super bidos, e aí, meus bidos que adoram dar um choque no seu sistema. Bom, galera, hoje eu finalmente estou aqui para falar sobre a primeira temporada em quadrinhos do Super Choque, feito pela editora DC Comics com a Milestone, que veio após aquele ocorrido do Black Lives Matter, junto com o DC Fandom anunciando novas HQs, anunciando a volta dos personagens da Milestone. E aí, chegou no Brasil a primeira edição, saiu a segunda, e eu vendo ali que tava parte 1 de 4, parte 2 de 4, eu falei, quando eu tiver as 4, eu vou ler tudo de uma vez e vou trazer no canal, porque eu quero ter uma HQzinha do Super Choque, eu quero falar sobre o Super Choque no canal, esse personagem que marcou a geração de muita gente, que marcou a infância de muita gente, com a sua série animada antiga, e que se mantém atual até hoje, se você for assistir alguns certos e específicos episódios. Então, enfim, eu já falei um pouco dessa série no vídeo 10 melhores desenhos animados de super-heróis de todos, e ao mesmo tempo eu estou trazendo sim mais um review de HQ nessa semana, por conta da semana passada, que pelo fato de eu estar lançando o vídeo sobre o filme Gigantes de Aço, ele atrapalhou ali de ter um review de HQ da semana. Então, nessa semana, eu decidi, obviamente, lançar de uma vez 2 reviews de HQ, e eu espero que vocês não tenham problema nenhum com isso. Se vocês não viram o vídeo de 10 melhores desenhos, vai ter no card. Se vocês não viram o vídeo dos Gigantes de Aço, vai estar no card também. Recomendo os dois. Um é super antigo, então eu tenho um pouco de vergonha, mas enfim, espero que vocês gostem. E bora lá, que eu tenho várias coisas para dizer sobre o que eu achei sobre esse começo, essa fase inicial do Super Choque retornando ao universo DC. Eles nos chamam de animais, de monstros, de bandidos. Tentam convencer a gente de que o melhor que podemos esperar é ser útil para eles. Mas isso é balela. Isso é o que eles querem que você pense. Eles convenceram vocês de que é assim que devem agir. É isso que eles querem, para poderem nos controlar, nos consumir até a gente ficar vazio. E então, nos jogar fora. Não somos coisas irracionais, somos pessoas. E só vamos conseguir sobreviver a isso, não só agora, mas daqui em diante, agindo assim, trabalhando juntos. Virgil Hawkins é um jovem negro de Dakota City que participou do protesto Black Lives Matter, quando um gás contaminado foi solto na hora errada e afetou para sempre os jovens que estavam ali. Alguns morreram, mas Virgil recebeu novas habilidades. E assim, nessa reformulação da clássica história do Super Choque para os tempos modernos, Vita Ayala cria uma primeira temporada em quadrinhos da jornada deste herói, descobrindo seu lugar em um mundo que em pouco parece ter evoluído, e aprende que vai precisar se adequar a isso, entendendo o que é esse controle da eletricidade, criando seu próprio uniforme e estabelecendo seu time em combate a um governo que está aprisionando e fazendo testes com pessoas como ele. O que sabemos não passa de uma alusão ao que muitos negros, asiáticos e pessoas com um tom de pele diferenciado da branca sofreram no passar de tantos séculos. Sendo assim, é bem legal ver como o quadrinho toca em temas tão importantes quanto esse e não os força, trabalha de modo correto, sem apelar muito, por também não deixar de mostrar que vão ter pessoas erradas e boas de todos os lados, cada um com uma ideia diferente sobre como estão as coisas, sendo ideias que podem mudar e evoluir, como o recente Monstro do Pântano discutiu tão bem. Algo que gostei bastante durante a leitura foi a forma como o quadrinho trabalhou a relação familiar do Virgil com o seu pai, a sua mãe e a sua irmã, tão bem quanto certos outros elementos além dessa relação que muitas pessoas conhecem do desenho animado e vão ganhando forma com o tempo, como por exemplo, um grupo de vilões que eu não estava esperando, e quando surgiu ali, eu vibrei, porque eu lembrei do desenho animado. Óbvio, né? Não teria um outro motivo. Mas isso não tira o fato de que o quadrinho também está apresentando isso para algum possível leitor novo. Então, mesmo que não haja uma exploração em mostrar quem é cada um daqueles antagonistas com poderes, há um jeito de marcar o espectador pela característica física deles, que pode vir a calhar de ser desenvolvida futuramente, pois no fim, o quadrinho sabe que tem uma limitação. Claramente, há um receio da DC Comics com o selo Milestone não dar certo, mesmo que eles queiram incluir, representar, dar foco a estes belos personagens novamente, isso não significa sucesso de venda.
Então, é visível como certos personagens que deveriam ganhar mais foco, desenvoltura, acabam sendo deixados de lado, soando superficiais ou meio aleatórios, em prol do mais importante, que é o Virgil, para fechar esta série de 6 edições, que facilmente poderia ter sido uma nova fase de 30 edições para mais. Ainda assim, isso não incomoda, já que o autor lida bem com esse obstáculo, resolvendo o problema principal dos heróis, abrindo margem para mais se der certo e estabelecendo um relacionamento definitivo entre aqueles que estão à volta do Virgil, deixando certas mensagens bem legais sobre a sua história, seu modo de agir, o que deve ser feito e como uma família deve resolver os seus problemas. Agora, algo que me incomodou durante a leitura foi o estilo do autor soar meio robusto. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque antes do Vita assumir a série do Super Choque, temos uma primeira edição do primeiro volume escrita pelo Reginald Hudlin, que é o cara que escreveu Quem é o Pantera Negra. Eu já comentei sobre esse quadrinho aqui no canal. E a escrita dele nessa primeira edição é bem direta, tanto em relação aos balões quanto em relação aos pensamentos do personagem. Funciona bastante. E aí quando você vai para o estilo do Vita de escrever, ele pesa demais a mão, parece que tem texto demais, parece que você tem algo que vai além da conta, sabe? Me remeteu muito a uma leitura do Homem-Aranha do Stan Lee. E por que eu faço essa comparação? Porque, querendo ou não, o Homem-Aranha do Stan Lee era a melhor fase para você ler na época em que saiu. A escrita do Stan Lee com outros personagens não era tão legal quanto no Homem-Aranha. Entretanto, se você vai ler hoje em dia, por mais que você consiga ler de boa, você sente que é pesado, você sente que tem muito mais diálogo do que deveria, tanto em relação aos balões de pensamentos, quanto em relação aos balões de diálogos. E eu sinto a mesma coisa aqui. Você vê que os diálogos, eles são diretos, eles são bem pensados em relação aos personagens, tanto em relação ao que o Virgil tá pensando, como o que ele tá falando para uma outra pessoa, mas você consegue ver que podia ser mais direto, que aquilo podia ser mais enxurrado assim, sabe? Que aquilo poderia ser melhor. Então me incomodou, porque tiveram vários momentos em pelo menos cada um desses volumes que me bateu um sono, sabe? E foi por isso, porque tinha coisa demais ali que eu falei, nossa, tu podia deixar isso daqui mais, sabe? Como eu posso dizer, mais dinâmico. Eu acho que faltou um dinamismo em relação aos diálogos dos personagens, porque não importa se tá tendo muita ação ou algo do tipo. Pô, os caras estão lutando em frente à casa ali, quase pegando fogo, e eles ficam falando um monte de coisa um atrás do outro. Eu fico, pelo amor de Deus, agora é o momento que tinha que ser aqueles diálogos merda, sabe? Um atrás do outro, do tipo, eu vou te matar, não, você não vai conseguir, e papum, entende? E não, os caras ficam conversando, eu fico, pelo amor de Deus. Então, isso foi algo que me incomodou durante a leitura. Entretanto, não afetou 100%, porque eu acho que ainda assim, ele consegue estruturar muito bem o diálogo dele, a frase dele, sabe? Você consegue ver o sentido do porquê ele colocou aquilo ali, por mais que você olhe e fale, pô, podia ter sido mais direto, podia ter dado uma resumida aqui. Porque no mais, eu recomendaria para qualquer um esses 4 voluminhos do Super Choque, que eu acho bem bacana, eu acho que eles são bem divertidos, e querendo ou não, no fim de tudo, não é apenas o roteiro que fala por si, não é apenas o roteiro que faz um quadrinho ser o que ele é, e sim a sua parte visual também. E nessa, 2 artistas trabalharam juntos no começo da série e se separaram de modo que a arte foi variando até encontrar o que eu diria ser o seu ponto alto, ao final sendo ilustrada apenas pelas mãos de Nicholas Draper Ivey, que fica boa parte das edições fazendo presença na arte final, o que ajudava a equilibrar com a arte de Chris Cross, que trazia uma estética 3D, plástica e superficial com a história, que tirava o brilho que ela poderia ter, soando quase como se feito por uma inteligência artificial. Não parecia combinar com o roteiro, mesmo que fosse bonito em diversos aspectos. É algo que parecia combinar mais para uma arte de internet, de pôster, do que para 20 páginas de uma edição. Tanto que, na edição do volume 2, que o Nicholas se une a ele, fica perceptível que a arte ganha um aroma mais quadrinesco, mais rural e 2D, deixando a coisa mais fluida. E aí, quando o Nicholas pega a arte só para ele nas últimas edições, é quando você sente que o Super Choque encontrou o seu rumo em história e arte. Ela fica vibrante, ela sabe quando usar o lado tecnológico, mas sem perder a essência do desenho,
do rabiscado, da atmosfera que traz maior veracidade e sensação de mangá, HQ mesmo, o que combina totalmente com o Super Choque e que por mim é o ponto máximo do quadrinho, o seu último volume. Querendo ou não, acaba sendo mais positivo terminar do jeito que terminou do que terminar do jeito que começou, não é mesmo? Ué. Então, ponto positivo aí. Assim como para os encadernados que tem uma qualidade altíssima. E não era para menos, né? Você tá pagando 20 conto por 48 páginas. Então a capa tem uma estética muito boa e as páginas também têm uma qualidade muito durável. Agora, o único que eu acho que ganhou e teve um problema foi o volume 2. O volume 2, nas páginas 11, 18, 42 e 47, apresentam uma arte gráfica que você vê que ela tá mais rabiscada, ela tá mais suja, sabe? Provavelmente, aqui ó, tá vendo uma coisinha aqui ó? Provavelmente foi coisa da impressora. E aí não tem muito o que fazer, né? Mas ainda assim, quando tu tá lendo aqui, tu percebe que, pô, o negócio tá meio sujo, sabe? E aí te dá uma incomodada na hora que você tá lendo. Mas aconteceu só no volume 2, então só por isso já é um baita no ponto positivo. De resto, Super Choque em sua primeira temporada trazendo fogo pra família e perseguição contra os filhos do Bang, consegue estabelecer seus personagens, seu universo e a sensação de estar vendo uma modernização do desenho animado do ano 2000, discutindo temas relevantes, por vezes pesados, ainda que não cutuque tanto quanto poderia, ao mesmo tempo que trazendo aqueles momentos para você sorrir com uma frase icônica, uma roupa familiar ou até mesmo vibrar por ver o quão poderoso esse herói consegue ser quando quer. De vez em quando, cansa o tanto de papo furado em texto, mas não compromete a diversão arroz com feijão que proporciona. Ou seja, não é necessário ter em sua coleção, mas se você curtia o desenho ou é até mesmo um grande fã do personagem, não há motivos para perder a chance de ter esse arco fechado em sua coleção. Então, meus queridos fãs do Super Choque, se vocês leram este quadrinho, este arco fechado, deixem nos comentários aí o que vocês acharam, o que vocês concordam, o que vocês discordam dos pontos que eu abordei. E se você não leu o quadrinho, bom, eu acho que você já entendeu muito bem a mensagem que eu quis passar, porque eu falei o vídeo todo por um motivo, não é mesmo? Então, enfim, teve um motivo e aí se você não entendeu, o problema é teu. Mas, enfim, eu agradeço demais a quem assistiu o vídeo até aqui, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham lido, se vocês não leram, tá aí a recomendação. E semana que vem tem review de HQ no canal, beleza? Assim como vai ter outros vídeos futuros aí, toda semana tem vídeo, eu espero que vocês não percam, porque o cara aqui produz conteúdo igual uma máquina. E tudo porque eu gosto muito de vocês e também porque eu gosto muito de ler quadrinhos e de falar das coisas que eu falo neste humildíssimo canal, beleza? Então, enfim, quero ver se vai ter um volume 2, uma temporada 2 de Super Choque, leria, mas espero que melhore, pelo menos em relação ao roteiro, sabe? De não ficar tão truncado e sim mais dinâmico, pelo menos eu gostaria disso. E eu acho que vocês entendem isso, caso vocês tenham lido isso, ou já leram algum quadrinho muito dinâmico, não é mesmo? Então, enfim, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo deste canal, porque o que não falta é vídeo nesse canal, beleza? Muito obrigado, valeu, falou! Foi estranho usar o mesmo efeito que eu uso com o Flash pro Super Choque, mas faz sentido porque no fim de tudo a gente tá falando de raio, então é isso.